E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico, e este é o Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens deste meio sobre carreira, tendências e curiosidades. Este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Lúcia, que é uma simpatia, contou sobre a sua carreira, os erros e acertos e trouxe dicas e conselhos valiosos. Contou sobre a sua experiência de ter atuado em empresas com culturas, nacionalidades e setores diferentes e como fez para se adaptar. Calma, eu sei que você quer saber mais sobre a Disney. E Lúcia falou tudo. Contou sobre a magia em torno da Disney, a vivência com a Disney Plus, a pandemia, como isso afetou a empresa e como ela se reinventou. E teve até um momento Marília Gabriela deste apresentador. Só louco para perder esse episódio. Lúcia é formada em Direito pela PUC São Paulo e tem um mestrado pela mesma instituição. Tem também uma especialização pela FGV e uma certificação em Compliance Officer pela LEC. Durante a sua trajetória passou por 7 empresas de nacionalidades e setores distintos. E hoje é diretora jurídica da empresa que respira magia, a Disney. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Lúcia, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite do Retalks. É um prazer enorme ter aqui você conosco. Eu que acompanho a tua carreira há alguns anos, já ouvi algumas entrevistas suas, alguns eventos que você participou, então fico muito honrado e feliz em ter aqui você conosco. Obrigado. Eu que agradeço, Renato. Para mim é uma honra poder dividir aí essa semana com pessoas de peso, como o Durso e mesmo o Arbex da Google. Assim, para mim tá aqui com grandes pessoas é uma honra. Essa trinca que vem aí é forte. O Durso já foi, agora você e depois o Arbix. A régua tá alta. Mas olha, vamos começar então com a pergunta que eu gosto sempre de começar, né? Você tem uma carreira que é super sólida, você passou por empresas super renomadas, né? Essa sua trajetória, de alguma maneira, ela foi planejada? E se não, quais eram os seus objetivos? Ela foi planejada, por incrível que pareça. Eu não necessariamente com as empresas, mas sim eu tinha um objetivo já lá no início e pus na minha cabeça que eu ia chegar à diretoria jurídica. Enfim, por mais que na faculdade de Direito existam até muito mais mulheres do que homens, eu percebia que na hora que chega no cargo de diretor era sempre o contrário, né? Você tem muito menos diretoras do que diretores, né? Eu falei, tá aqui para eu mudar essa situação, né? Fui criada por uma pessoa, minha mãe, extremamente, acho que à frente do tempo. Ela foi professora livre-docente adjunta da Unesp de Botucatu, na área de medicina. Ela era diretora do laboratório do biotério de lá. E ela sempre nos criou para sermos assim, né, em frente à vida, não dependa de ninguém. E eu falei, vou enfrentar. Sei lá que obstáculos eu vou achar pela frente, mas vamos enfrentar. E neste meio tempo, assim, desde que eu me formei, a primeira coisa, na verdade, eu fui com aquelas recém-formado, eu tinha 22 anos, eu entrei muito cedo na faculdade, e pegamos amigos, vamos montar um escritório, porque a gente achava que era isso que era o legal. Aí eu comecei a perceber que não era bem isso que eu gostava. E eu já tinha feito estágio desde o primeiro ano. Acho que eu já fui focada disso desde que eu entrei na faculdade. Porque eu entrei na faculdade meio de surpresa, eu acho muito cedo para escolher, 17 anos, o que você sabe da vida, né? Você não sabe nada. Eu vejo minha filha com 11, cada hora ela quer ser uma coisa, já passou desde ela quer programar games, depois ela quer fazer desenho, depois ela quer fazer medicina, depois ela quer ir para o espaço, enfim. Eu acho que a gente é difícil com essa idade, você realmente falar, nossa, é a profissão que eu vou ser feliz para o resto da minha vida, né? E eu acabei fazendo direito meio confesso que foi por eliminação, porque a minha família tinha uma pressão, todos médicos, e eles tinham uma pressão muito grande para que a gente continuasse. Meus primos todos também são médicos, para você ter uma ideia. Eu não tinha outro foco que não a medicina, né? Minhas amigas todas são médicas também, ou biólogas, enfim. E eu não posso ver sangue. Eu falei, eu vejo sangue, eu desmaio, eu não consigo. Eu falando, eu vou ser uma péssima médica. Eu falei, eu vou fazer o quê? Não tem jeito, né?
E como boa advogada também eu não gostava de matemática, eu acho que não tive bons professores e fui levando esse problema até a parte do vestibular. Eu era péssima em matemática, falei, gente, vou fazer o quê? Administração tem matemática, engenharia tem matemática. Eu falei, eu vou derrubar um edifício, não vai dar certo, né? Falei, vamos fazer direito, vamos ver o que o direito tem a me oferecer. Eu achava que era uma matéria que eu podia ser qualquer coisa, e algo que eu era boa, acho que desde criança, a minha irmã brincava que a minha irmã se metia às confusões e eu ia lá tirá-las das confusões, né? Então eu sempre fui muito diplomata. Eu falei, vou fazer diplomacia, né? Cara, que legal, eu amo viajar, vou unir o útil ao agradável, morar em outro país, né? Então eu entrei na faculdade de Direito até com essa visão de que eu queria ser diplomata, né? E que foi mudando com o tempo. Eu via que diplomacia é muita política, coisa que eu já não gosto, assim, essa área pública não me encanta, confesso para você que não, apesar de que eu acho que a gente tem um dever cívico, como todo cidadão desse país, de estar atento à política. Eu não queria fazer parte da política, né, que era um pouco diferente. Então eu comecei a estagiar desde o primeiro ano. Eu fui focada mesmo nisso. Eu falei, bom, não tem ninguém, não tem um sobrenome, um pedigree, não vou ter um QI que me indique quando eu me formar, não vou ter para onde ir, ninguém me conhece, meu sobrenome na área do direito significa nada, né? Hoje espero que signifique alguma coisa, mas eu falei, vou ter que lutar por mim, né? Então eu fiz estágio um mês depois que eu tinha entrado na faculdade, daqueles assim, crua, completamente, de entrar no escritório. E eu lembro que na minha época a gente ia para ver os processos, não existia isso a gente tinha que ir fisicamente no fórum. E eu lembro a primeira vez que eu fui perguntar de um processo. Aí a pessoa falou, tá, CLS. Eu falei, Jesus, o que é isso? Eu voltei pro escritório com vergonha, né? Eu falei, o que eu vou falar pra pessoa que eu não sei nem o que é, né? Aí a pessoa me explica, não, você está concluso, isso quer dizer que está com juiz. Ou seja, eu aprendi o básico do básico, que me ajudou demais na faculdade, inclusive, nos estágios. Eu fiz à noite, então eu estagiava a manhã inteira e à noite eu ia para a faculdade. E o meu primeiro estágio era do meu professor, inclusive, de Teoria Geral do Direito Privado, que era o direito civil. E me apaixonei, assim, foi a área de contratos, era para mim, assim, não existe nada melhor que uma diplomacia e um negócio do que contrato, né? Contratos são você colocar a vontade das partes bem, tem que ser aquela teoria do win-win, né? Que você precisa ter. E eu fui me apaixonando. Foram 4 anos de faculdade que eu testei todas as áreas, menos criminal. Mas fui para tributário, enfim, eu fui testando a área internacional e falei, não, contratos acho que é minha praia. Tanto que no escritório eu tentava fazer mais contratos. Até depois de 4 anos eu falei, gente, eu estou infeliz, eu acho que eu vou para a empresa porque eu quero estar do outro lado, né? A visão do advogado de empresa é diferente do que do advogado que está dentro de um escritório, né? Você que está dentro da empresa, você participa ativamente do fato, né? Você não pede só uma opinião, você dá a sua opinião e executa, né? Você tem que ir lá entregar o negócio, né? Não adianta só você falar, faça isso, não, se você vai fazer, né? Então, a NET foi a primeira empresa que apostou em mim mesmo, eu achei o emprego da NET no jornal. Olha, gente, eu sou antiga, né? A gente não tinha internet, jornal mesmo, fui lá, eles me contrataram e a NET tinha um jurídico enorme, assim, era uma coisa, cada divisão tinha 4, 5 advogados. E tinha um diretor jurídico, ficou muitos anos mesmo depois que eu saí, enfim, e eles estavam na área de expansão. Eu falo que eu sou da área pré-histórica da NET, né, porque a gente não tinha Ancine, Anatel, não tinha nada, era a Lei Geral de Telecomunicações e fique feliz, a gente alugava poste para passar cabo, né, que eles devem fazer isso até hoje, aliás, mas a grande maioria também, hoje é fibra ótica, enfim, mudou até a tecnologia mesmo. E foi um aprendizado enorme, porque a gente estava desbravando um negócio, a TV a cabo estava chegando no Brasil. Então a gente tinha que fazer o contrato com as operadoras, e nós tínhamos que fazer os contratos com as empresas que alugavam os postes para passar o cabo, porque se o cabo não chegasse na casa do cliente, não ia ter cliente, né? E depois eu tinha que fazer o contrato com o produtor do conteúdo, porque se não tivesse conteúdo também você vai assinar o quê, né? Que era o grande barato, né? De você daí falar com a Fox, no caso, falava com a Discovery, você fazia os contratos daí com
com as programadoras, né? Enfim, que era uma delícia. Só que era um trabalho insano, né? Toda empresa que começa, você trabalha 24/7, non-stop, a gente ficava todo mundo lá exaurido. E neste meio tempo veio a Ericsson na minha vida para eu ganhar, acho que era 5 vezes mais do que eu ganhava lá. Era uma questão, eu confesso que eu saí para ter uma experiência de uma multinacional, que eu achava que era importante você ter a visão de uma multinacional, porque a NET, bem ou mal, era, na ocasião, do Grupo Globo, então a gente era mais limitado mesmo. E questão do salário, eu não vou negar que foi um fator aqui bem determinante, né? Eu lembro que o meu chefe falou... Poxa, 5 vezes mais, né? Ele falou, não, eu te cobro, eu vou cobrir o que eles estão oferecendo. Eu falei, cara, a gerente daqui não ganha o que eu vou ganhar, não dá pra você cobrir, você vai ter que cobrir da galera, né? Não vai dar certo isso. E eu tinha também na minha cabeça que se eu aceitasse um trabalho, eu não ia fazer, eu não estava lá para ficar aumentando meu salário ou não. Quando eu tomava decisão, eu tomava decisão. Eu podia estar errando, mas eu ia ter que aceitar o meu erro. Eu não estava fazendo isso com um mercado, que o pessoal às vezes brinca, o mercado de peixe, quem dá mais leva. Não, eu podia até falar, podia ganhar mais aqui e ficar. Não. Então, porque depois eu ia estar infeliz. Porque se você pôs na cabeça que eu preciso sair, é porque alguma coisa já estava te incomodando, já não ia dar certo, né? Quando você decide, e eu sei que grana é importante, mas quando você decide só pela grana, por ficar ou por ir, normalmente lá na frente bate o arrependimento. É importante, claro que é, mas não analise só por isso, tem muito mais. Mas muito mais. Eu acho que o dinheiro é bom, mas não é determinante. Eu já fiz movimentos laterais de ganhar exatamente a mesma coisa. Não foi por dinheiro e foi sim pensando, muitas vezes a gente tem que olhar a nossa carreira, e eu sempre tive isso de focar minha carreira e determinar passos adiante, muito adiante às vezes. Então, tem vezes que você dá passos para trás para poder avançar, enfim, a gente não pode, eu acho que eu vejo a geração de hoje que me incomoda um pouco, que eles querem tudo para ontem, né? Então, poxa, eu tenho 30 anos, eu já tenho que estar com o vice-presidente. Falei, cara, a gente tem que comer muita grama ainda, né? Não que não possa acontecer, mas a gente tem que ter passar por tudo para poder sentar nessa cadeira e poder falar e orientar, né? Eu acho que mais do que eu espero, e minha equipe que me ouça depois pode falar, eu espero que eu seja uma líder e que eu oriente. Só que para orientar eu tenho que ter passado pelos perrengues, pelos desafios da vida, né? Na hora quando você não passa, você é que nem filho. Você não tem a experiência, você orienta o quê? E é isso, nós não somos máquinas, então assim, tem que dar tempo ao tempo. E eu ouvi uma entrevista sua que você comentou, inclusive, salvo engano, que você recebeu uma proposta para assumir uma diretoria que você não se sentia preparada, que você queria passar antes pelo cargo de gerente. E isso é muito importante, gente. A carreira é longa e cada vez mais longa porque a idade média é cada vez mais alta. Então assim, tenha calma, tenha paciência. A gente fala muito aqui, Lúcia, para jovem advocacia. Calma, gente. Dê tempo ao tempo, né? Porque quando você estiver lá em cima no cargo de gerente, de diretor ou no cargo de sênior, de sócio, você vai poder falar com propriedade, falar, eu já vesti o teu sapato, eu já calcei o teu sapato, eu sei o que eu estou falando, então vai por esse caminho, vai por ali, né? A experiência, ela é tudo. E você trouxe um ponto muito importante e curioso, porque as pessoas, normalmente, elas não planejam a carreira, e dos pouquíssimos entrevistados nossos que comentaram que planejaram, tinham o sonho desde criança, né, de ser advogada. E você acabou planejando a partir, primeiro, eliminação, escolheu direito, se apaixonou, mas a partir dali que você acabou desenhando a tua carreira. Isso é muito interessante. E você passou por várias empresas. Eu fui até aqui fazer uma listinha, são 7 empresas. A gente está falando de empresa brasileira, sueca, francesa, alemã, britânica, chinesa e americana. De telecomunicações, tecnologia, eletricidade, alimentação e entretenimento. Ou seja, culturas as mais variadas possíveis, setores os mais variados possíveis. Então, assim, 2 perguntas daqui. Você nota, Lúcia, uma diferença no perfil dos profissionais em cada uma dessas empresas por serem de nacionalidades e setores distintos? E como fazer para se adaptar a culturas e formas de trabalho tão diferentes? Olha, eu acho que quem é advogada, nós temos uma vantagem que a lei, tirando obviamente as regulamentações, elas são iguais para todos, né? Então, o contrato vai ser igual para qualquer empresa de qualquer área, obviamente tirando as particularidades, como nós que estamos em entretenimento, temos aí as regras da Ancine que precisamos cumprir.
Mas tirando isso, basicamente é o Código Civil que você vai ter que ir lá seguir e não vai mudar grandes coisas. Eu sabia disso, óbvio, que ela tem a sua fase de adaptação quando você muda, porque você está falando de outro setor, né? Então você precisa se adaptar, mas eu nunca tive medo de arriscar. Então eu vejo isso muito na área de farmacêutica. Quem entra na área farmacêutica não muda, fica lá a vida inteira, eles mudam entre as empresas, entre eles, e eu tenho grandes... A dança das cadeiras. É a dança das cadeiras, que eu brinco com o Rodrigo Exman, que é muito meu amigo, enfim, a Lisandra, que também está na Eurofarma, enfim, eles são muito meus amigos, a gente estudou junto na GV, inclusive, e eles ficam trocando entre eles, mas não saem daquela área. Eu acho ótimo, eu não sou assim. Eu gosto de experimentar e ver qual, para mim, naquele momento, pode ser que eu fale, cara, não é isso que eu quero mais, e eu vou sair. Mas eu nunca saio também impensadamente. Sempre eu falo, eu tenho meu tempo de adaptação, pode ser que realmente... E teve uma dessas que eu errei, e errei mesmo, e admiti para mim que errei. E acho que somos seres humanos, a gente às vezes dá passo em falso mesmo, e erra na avaliação, e eu confesso que, de novo, aquilo que a gente fala, de não fazer as coisas apressadamente ou impensadamente, porque fatalmente vai dar erro. E foi o que aconteceu na minha vida profissional, né? Depois de anos, todas as vezes que eu pensei a Ericsson foi... Nossa, era uma mãe, a gente brincava que foi onde eu aprendi, assim, ter uma multinacional que cuida do funcionário, que olha as minhas primeiras viagens internacionais para ter contato com advogados do mesmo grupo, só que fora do Brasil, assim, tivemos encontros no México, era incrível essa troca de experiências, de você ver que tem alguém sentado fazendo o mesmo contrato que você, que está lá na Suécia, era muito bom. E era isso que eu buscava, sabe? Eu juntava a minha vontade pessoal de viajar, de conhecer outras culturas, com o meu trabalho que eu amava, que era o contrato, que era eu estar fazendo e ajudando a empresa, né? E a Ericsson eu acabei, na verdade, saindo por uma questão que lá, na ocasião, hoje eu já sei até que não é mais assim, mas na ocasião todo mundo era advogado. Não tinha essa divisão de gerente, diretor, enfim. Era todo mundo advogado, tinha um diretor e que depois eles decidiram que fosse sueco, então... Eu falei, eu nunca vou chegar aqui a lugar nenhum. O meu par, que coincidências da vida, hoje o filho dele trabalha comigo, enfim. Que legal. Era o meu par lá, que era o Reinaldo Quero, um advogado sensacional, me ensinou demais. Ele era há 16 anos advogado sênior. Eu falava, gente, não, eu não vou ficar 16 anos sendo advogada sênior. Eu acho que eu preciso ser advogada sênior, mas depois de um tempo eu quero ser gerente. Depois gerente sênior, depois, enfim, né, eu sabia que eu tinha os steps para passar. E depois de 3 anos eu acabei indo para a Schneider, que era francesa, uma indústria. E a base, mesmo sendo uma telecomunicações e outra automação, eram indústrias, né? A indústria, ela fala muito a mesma coisa, não importa muito o que você está produzindo. Você tem o direito sindical, que você tem que saber, o direito trabalhista, você tem que estar up-to-date da fábrica, e eu ia muito para a fábrica de São José dos Campos, na Ericsson, na Schneider, a gente ficava dentro da fábrica, inclusive, eu almoçava com o pessoal da área fabril, e eu sempre tive muito essa curiosidade, eu quero ver o que eles fazem. Para eu ser uma boa advogada, eu preciso entender o que vocês fazem. Na Ericsson eu ia lá ver eles fazendo as antenas, as herbes, né, e entrava na fábrica mesmo. Na Schneider eu passava dentro da linha de produção até para ir almoçar, a gente via como funcionava, né. Então eu acho que o bom advogado põe a mão na massa sim, e eu não estou só falando de papel, você tem que sair da sua mesa e falar com todo mundo. Não existe esse advogado que está lá na sua torre de marfim e não conhece todo mundo. Não, isso, desculpa, não vai dar certo. Não, sem dúvida, porque você tem que conhecer o teu negócio e muitas vezes ali, por exemplo, está tendo muita ação, ou uma ação trabalhista, ou uma ação em decorrência de algo relacionado ao consumidor. Se você não vai na fábrica para enxergar o que está acontecendo, você não consegue resolver o problema. Não é só jurídico, né? Vai muito além. Mas muito além. E isso a gente tem que falar, e não adianta só falar, tem que fazer mesmo. Tem que fazer mesmo. E depois, assim, teve uma história, o Guilherme, que é um advogado que trabalha hoje comigo na Disney, e ele trabalhou comigo na Lenovo, e eu falo que eu vou arrastando os meus talentos. Eu vou levando junto. E o Guilherme, a gente teve uma ação civil pública, inclusive, na fábrica da Lenovo, em Manaus, e nós fizemos isso, descemos na fábrica e fomos anotando tudo que nós, advogados, achávamos que estava
não dava, que a gente tinha que mudar mesmo, né? E é isso, você é advogado, você não pode estar sentadinho na sua cadeira, você tem que levantar, ninguém me chama de doutora. O pessoal vai lá e fala, doutora Lúcia, eu falei, não me chama de doutora, eu sou a advogada da empresa, mas se eu te chamo de Maria, você vai me chamar de Lúcia, ponto. E é assim que as coisas têm que ser, eu não sou melhor do que ninguém lá, não sou, assim, eu aprendo com muita gente, e a área de produção da Fox, assim, hoje Disney, né, que a gente fala, não existe mais Fox, enfim, a área de produção da Disney é uma área que me encanta demais, que você vê eles fazendo as coisas no dia a dia. Eu já fui assistir filmagem, eu fico encantada, né, de ver a magia literalmente acontecendo na tua frente. Ou seja, aquele roteiro que você leu, eu brincava no início, quando ainda era Fox, que eu li o roteiro da Porta dos Fundos, né, a gente se matava de rir. Eu adorava, eu anotava, lá eram 11 horas que saía, né, eu anotava. Acho que segunda e quinta. A gente lia os roteiros, porque tinham coisas que, por mais que eu achasse extremamente engraçado, eu sabia que como advogada ia dar problema. Então a gente, olha, isso daqui dá para trocar essa palavrinha, né? Não falar bem isso, enfim. E eu acho que essa é a magia também de você ser advogada, de você literalmente estar lá dando o seu melhor, mas você tem que estar dentro do negócio, né? Não ache que você vai ser aquele advogado que dê sua opinião, fecha o computador e ponto. Isso não vai acontecer. Ou pode até acontecer, você não vai ser bom advogado só. Você contou um pouquinho da sua experiência na NET, na Ericsson e na Schneider Electric. Em 2006, você fez um movimento para a alemã Siemens. Pouquíssimo tempo depois, eclodiu um escândalo mundial, né, de pagamento de propina para autoridades de diversos países. Né? Então, imagina, você chegou lá, pum, uma bomba. Lúcia, como é que foi a sensação de chegar em uma empresa nova e, de repente, enfrentar um desafio desse tamanho? O que você fez para se blindar e continuar focada? E, para fechar, que aprendizados que você leva desse episódio da sua passagem na Siemens? Olha, eu lembro até hoje do dia quando eclodiu esse problema, que foi uma implosão da empresa, assim, né? Eu gelei, literalmente gelei, porque era algo que na ocasião a gente não falava, não existia compliance. O Wagner Giovannini, que era da Siemens, ele tá, eu acho que, coitado, todo mundo ele não era o compliance officer da Siemens, porque não tinha ninguém que fizesse isso, né? E do dia para a noite a gente se viu com... Nossa, não dá para contar a quantidade de pessoas que vieram de uma empresa terceira, que eram auditores alemães, e desembarcaram aqui. E eu era já de uma divisão, eu já entrei na Siemens, eu falei que isso, que acaba os movimentos da minha carreira, não muito virados para isso também. Eu tive o desafio de montar o jurídico da Siemens Enterprise, porque eu era da divisão de telecomunicações da Siemens, porque eles estavam montando esse jurídico, preparando a empresa, fazendo um carve-out para ser vendido. E eles tinham feito a venda na época da divisão de celulares Siemens, que existia muitos anos atrás, celular Siemens, eles tinham feito a venda para uma empresa coreana que tinha dado super errado, e faliu, e a Siemens, acho que até hoje, paga por isso. E eles falaram, não, a gente já tomou uma decisão errada, não vamos tomar de novo, vamos com calma, vamos fazer primeiro esse carve-out, e quando aparecer uma empresa decente, a gente vende. Então eu fiquei muitos anos em carve-out, mas participando sendo Siemens, com um comando da Siemens Limitada, que era a Siemens brasileira, enfim. Mas mesmo assim a gente foi atingido, óbvio que foi. Tinham os contratos, 40% das vendas era para governo, eles auditaram do dia para a noite todos os contratos. Teve uma semana que eu passei uma semana dentro da empresa sem ir para casa. Eu ia para casa, trocava de roupa e voltava para a empresa. A gente virava madrugadas, pegando contrato para os auditores. Eu nunca na vida tinha passado por isso. Eu falava, meu Deus, eu vou ter emprego amanhã. Eu não sabia se eu ia ter. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer com a empresa? Eu acho que se instalou um pânico generalizado lá e depois a gente põe a cabeça no lugar. Eu falei, bom, eu não estava aqui, obviamente, se não tiver emprego é porque a empresa faliu, mas... Não estou envolvida no meio dessa bagunça que estava acontecendo. E você tem que ser mais prestativo possível e imparcial para prestar as informações que os auditores estão solicitando. E eles colocavam, assim, eles tinham tática de guerrilha quase, que eles colocavam, eu ia como advogada da empresa, eu não era advogada dos funcionários, né? Eu era advogada da empresa. E eles falavam, nós aqui estamos fazendo entrevistas de compliance, ela é advogada da empresa, ela não vai te ajudar, e você vai aqui responder essas perguntas que a gente está fazendo, né? Então eu não podia nem abrir a boca, às vezes, eu via o que o funcionário estava querendo dizer, eles se atrapalhavam, e eu não podia nem
fala nada, eu estou aqui para ficar do lado da empresa e o que a empresa me pedir. E eles colocavam a gente em salas com, assim, ar-condicionado a 15 graus, era uma coisa de falar, ou você fala ou você fala. E no final, a minha divisão saiu sem problema algum, a gente não teve, passamos incólume aí, mas a Siemens passou por, assim, o presidente saiu, foi demitido por justa causa, foi um impacto que mudou a forma da Siemens, com certeza, fazer negócios. A partir daí teve o Wagner virou o Compliance Officer da Siemens, enfim, foi uma série de implementações que nós tivemos que fazer e modificar, eu acho que modificou o mercado esse escândalo que deu na Siemens. Eu lembro que eu participava depois eu fui estudar, eu sou Compliance Officer certificado, inclusive. Eu fui estudar, eu falei, eu preciso estudar, não sei o que está acontecendo aqui, né? Então, fui estudar legislação, eu tirei minha certificação, até eu não uso, eu não sou compliance officer, eu fui estudar por necessidade, confesso. Mas eu acho que todo mundo precisa saber, é o mínimo, não precisa necessariamente ser certificado, mas eu acho que a gente precisa ter essa certeza de que a ética tem que fazer parte 100% da nossa vida, como advogado, enfim. Então, eu acho que me ensinou demais numa época que ninguém falava. E é engraçado, Lúcia, a gente pensar que são 15 anos. Não é que a gente estava falando de 50 anos atrás, 15 anos a gente não falava de compliance aqui no Brasil. Ninguém sabia o que era. A gente em 15 anos montou, obviamente, toda essa estrutura e teve que correr atrás e eu acho incrível. E ainda, óbvio, existem empresas que têm aí um compliance montado só para inglês ver, mas a grande maioria das empresas tem um compliance sério e muito sério, que funciona e tem que funcionar. Sem dúvida. Me conta uma coisa, é verdade que você chegou depois de tudo que aconteceu, mas você vivenciou esse escândalo, né? E eu percebo, na minha visão de forma errada, algumas empresas têm um preconceito com profissionais que passaram por empresas, por exemplo, envolvidas na Lava Jato. Em algum momento da tua carreira você sentiu algum preconceito por isso? Eu acho que talvez eu tive a vantagem por ter sido a primeira, eu não senti. Se tiveram, eu não percebi, confesso para você. Eu, pelo contrário, eu tirava vantagem disso. As pessoas, eu lembro até, eu tive situações de estar em congresso e eu fui até num congresso em Miami até, eles estavam falando que a maior empresa que já tinha pago, não é mais, acho que a Petrobras já é a primeira, mas na ocasião a Siemens era que tinha pago a maior penalidade para o DOJ americano. Aí todo mundo olhava para mim, né, eu lá com aquele papelzinho Lúcia Siemens, assim, eu falava, ai meu Deus, que vergonha, né, enfim. Mas daí as pessoas iam me perguntar, nossa, como é que é essa situação para você? Eu falei, cara, eu tô levando isso como um aprendizado, né, para mim é um aprendizado, eu tô tirando o que eu posso. E eu vendo, se alguém me fazia essa pergunta no momento de entrevista, nossa, mas você trabalhou numa empresa que teve um problema de corrupção, eu levava realmente como aprendizado. Eu falei, nossa, mas eu aprendi demais. Eu aprendi o que não fazer, eu aprendi numa situação de vem a Polícia Federal, e a gente teve isso. Polícia Federal batendo na tua porta, o que você faz? Eu sei o que fazer. Então, é aquela coisa de que para mim, eu sempre vendi como foi uma experiência que pouquíssimos passaram, mesmo na pele. Né? E sem estar envolvido, porque eu entrei depois, não tinha essa vantagem. É isso. Eu lembro que dos entrevistados, o 5º episódio, a primeira que falou sobre isso foi a Kátia Veloso, e ela vivenciou isso em uma das empresas da Lava Jato. Uhum. E ela falou, ao contrário de muitas empresas, eu quero gente que tenha vivido isso, porque tem a cicatriz, porque viveu... Quem viveu a crise, qualquer outra coisa fica muito mais fácil, né? Nossa, sem dúvida alguma. Bom, depois de 6 anos de Siemens e ter vivido tudo isso, Lúcia, você acabou migrando para uma outra empresa europeia, dessa vez do ramo alimentício, que é a GRSA. Na Siemens, você era responsável pelo jurídico da América Latina e na nova empresa você assumiu o jurídico do Brasil. Então, o que te motivou a fazer esse movimento e que desafios você encontrou? Na verdade, foi... Quando a gente fala dos erros da vida, este foi um da minha vida. A minha motivação foi simplesmente porque, assim, mas eu já sabia desde o início, quando eu entrei, que a gente teria o carve-out, seríamos vendidos. Mas essa venda demorou demais, eu fiquei praticamente 6 anos na Siemens, né? E nesse último ano eu tinha realmente ocorrido a venda e era um grupo de investimentos americano. Não foi uma outra empresa que comprou a gente, que manteve a empresa, não. Eles eram um grupo de investimentos, então eles vieram para o Brasil, fizeram a análise dele, venderam a fábrica. Aí começaram, eles desmembraram a empresa inteira e foram vendendo aquilo que lhes interessavam, né? E o que não interessavam, fechavam e mandavam funcionários embora, assim.
a fábrica de Curitiba, eu ia todos os meses para Curitiba, com exceção do inverno, porque, gente, só quem mora em Curitiba mesmo para aguentar aquilo. Mas eu ia muito para Curitiba, porque a fábrica estava lá. E eu sou aquela advogada que eu vou à fábrica, né? E tinha diretoria grande lá, então eu ficava muito tempo em Curitiba. E daí eu vi aquela fábrica ser desmontada, todos os funcionários sendo mandados embora. Para mim aquilo foi assim, eu falei, nossa, eu preciso me movimentar, eu não sei se eu vou conseguir, né? E eles iam deixar uma coisa muito pequenininha aqui, e não foi nem por isso que eu decidi. A minha decisão foi muito pessoal. Eu tinha acabado de ter minha filha. Minha filha tinha acabado de nascer, ela era recém-nascida, pequenininha. Sou eu que sustento a casa, eu tenho um marido que me apoia demais, mas meu marido é acupunturista. Então, vamos combinar que sou eu que sou uma mantenedora. Eu confesso que eu uso demais o serviço dele, porque eu vivo estressada, ele que vai lá põe as agulhas em mim e me resolve. É maravilhoso. Quem não fez tem que fazer. Tem que fazer, gente, recomendo, mas eu tenho um em casa que me salva quase todos os dias, de verdade. E eu tomei essa decisão porque eu falei, gente, eu não posso ficar desempregada com uma filha recém-nascida. Eu falei, a diretora, que era vice-presidente, ou seja, um cargo compatível com o meu, foi mandada embora de RH. Eu falei, por que eles vão me manter aqui? Eu sei que o jurídico geralmente apaga a luz, né? Mas eu falei, não tem motivo para eles me manterem aqui. E tomei a decisão sem até conversar com o meu chefe na ocasião. Eu devia talvez ter aqueles erros que a gente fala, poxa, eu devia ter conversado com ele podia ter me dado uma perspectiva maior de quanto vai mandar, não vai mandar, enfim. Eu fiquei em pânico e mudei, a primeira coisa que apareceu. E eu confesso que no primeiro dia eu já me senti mal, eu falei, nossa, não é minha praia. Serviços, assim, eu saí de uma área, mesmo falando a Schneider, a Siemens, a Ericsson, são indústrias, né? Mesmo a NET não, que era mais serviço também, mas as 3 outras últimas empresas que eu tinha trabalhado era indústria, então eu estava muito focada na área industrial, de chão de fábrica mesmo, né? E passar para uma empresa que tinha 40 mil funcionários no Brasil e que o dia a dia deles era chefe de cozinha deu uma facada no outro. Gente, eu via isso. Eu falava, eu não acredito que assim, eu tenho que ir na delegacia porque uma pessoa esfaqueou outra. Um queria pôr comida de rato. Sabe aquelas coisas? Eu falo, não é pra mim. Não, eu olhava e falava, não. Eu acho que a gente também tem que admitir que erra. E eu acho que eles me ensinaram muito até a GRSA. Eu tenho grandes amigos lá, mas me ensinou aquilo que eu não queria. Foi aquele passo em falso que eu dei. Eu falei, meu Deus, não é minha praia. Não é minha praia. E por isso que foi a que eu menos fiquei. Eu fiquei 1 ano e meio, porque daí eu falei, eu vou tomar a decisão correta. Eu falei, eu não vou sair também para qualquer coisa para me enfiar de novo num outro problema, né? Pelo menos eu fico no problema que eu já conheço. E daí que veio a Lenovo. E a Lenovo eu pensei bem. O pessoal falou, você é louca, você vai para uma chinesa que tem esse espelhamento. E eu já sabia, porque a Samsung tem. Espelhamento de posições. Espelhamento de posições. E ele fala, você não vai aguentar. Todo mundo queria me demover da ideia de mandar. Ele fala, você vai errar de novo, não faça isso. Eu falei, alguma coisa me dizia para eu tentar. Eu falava assim, não, vai que eu acho que você vai aprender de novo. Eu ia voltar para a área industrial, que é o que eu amava, né? E eu tive um chefe que era o Dan, que era um americano que estava aqui estruturando a Lenovo. Ele foi sensacional, ele me ensinou demais, ele confiava demais no meu trabalho e a gente teve a sorte, a Lenovo, por incrível que pareça, não tem esse espelhamento. Não tem, porque a Lenovo tinha muita característica da IBM, porque eles tinham comprado praticamente toda a divisão, era IBM. Eles tinham muito mais uma visão americana do que chinesa. Eu tinha muito pouco contato com o pessoal da China, pouquíssimo mesmo. A minha chefe ficava em Raleigh, nos Estados Unidos, o chefe dela ficava lá também, enfim. Então a gente não tinha muito, eu não percebi essa cultura oriental. A gente tinha muito pouco da cultura oriental. Tinha aquelas coisas assim, vamos fazer reunião à meia-noite, porque eu tinha que falar com Pequim. Fuso. Isso a gente tinha. E meia-noite às 3 da manhã. Eu falava, acontecia e não era pouco. Mas acontece, você está trabalhando numa multinacional que a sede fica em Pequim, você tem que passar às vezes por esses perrengues, né?
Mas não era uma coisa também de você falar, nossa, minha vida é horrível. Não, eu fazia, eu sou notívaga, então para mim, ok, eu posso trabalhar até as 3 da manhã, não me acorde às 3 da manhã, mas eu ficar acordada até as 3 da manhã funciona, né? E caminhou muito bem, a Lenovo estava numa fase muito grande de expansão, tinha comprado a CCE, e eu entrei nesta transição de compra da CCE, né? A CCE tinha entrado no que eles queriam uma marca que fosse mais popular no Brasil, porque a Lenovo, enfim, até hoje meu notebook é Lenovo, assim, eu confio na qualidade do produto que a gente vendia. Um dia, que eu falo de conhecer a fábrica, um dia eu fui na fábrica e montei um computador, mesmo, meu chefe fez todo mundo fazer isso. Que bacana! Pôs todo mundo na linha de produção, falou, vai montar esse computador. Até hoje eu não sei se esse computador funcionou. Podia levar para casa, não? Não, eu espero, não podia, mas ele fez a gente montar, eu não sei depois se voltou para o produto, para a linha de qualidade, se a gente conseguiu, mas a gente montou e viu a dificuldade. Eu olhava e falava, gente, como essas pessoas, eles montavam o computador de pé, você ficava 8 horas de pé, né, fazendo a montagem. E eram coisas que depois a gente levava para o dia a dia. Falou, olha, não dá para pôr uma cadeira alta, a gente fazendo as alterações como cabeça de advogado, né? Mas, enfim, a questão da CCE foi que eles queriam ter um mercado mais popular de entrada no Brasil, vamos dizer assim. E eu lembro quando a gente efetivamente tomou conta, a gente descobriu do dia para a noite que a gente tinha 23 mil ações de consumo, né? E a Lenovo tinha o quê? 1.000, uma coisa que eles... 23 mil. Aí eu lembro que eu olhava para o meu gerente sênior, eu falava, o que a gente vai fazer agora, né? Eu falava, do dia para noite. Foi como se a gente abrisse uma porta, viesse aquela loucura, que ninguém estava preparado. Ninguém estava preparado para isso. Aí fomos atrás de um escritório, que foi um escritório especializado em massa de consumidor, que nos ajudou, que, enfim, e eu fiquei lá 3 anos quase. A gente baixou de 23 mil, eu saí, tinha 4 mil, né? E ao ponto de o pessoal, os chineses, chegarem à conclusão de que eles tinham errado na compra. Então eles decidiram por vender a CCE de volta para os antigos compradores. E foi isso um desafio que eu falei, gente, eu nunca trabalhei numa empresa que a gente compra e depois vende para as mesmas pessoas. E a gente pagou para isso, para comprar e para vender. Acho que isso foi a única coisa que acho que só eu passei na vida, não é possível de fazer isso é raro mesmo, eu não me lembrava de algo parecido. Pois é, um M&A reverso, a gente pagando, falou, pelo amor de Deus, leva embora. Fica com isso aí. Fica com isso. Eles devem ter até hoje o problema, enfim, eu saí bem no final, quando a gente já estava na fase de assinatura de contrato do M&A reverso, mas acho que esse M&A reverso, eu confesso, eu nunca vi ninguém fazendo, a não ser eu aqui, e minha equipe, obviamente, né. Foi nessa fase que eu virei também diretora América Latina, porque antes eu era só Brasil. Virei também América Latina, o diretor que virou Brasil e América Latina era um italiano, e ele me levava assim, não, vamos pro México. Eu pegava e eu ia pro México com ele. Não, vamos pra não sei na onde, vamos pra Argentina, e eu ia com ele. E minha filha pequena, era piquitica ainda, tinha uns 3 aninhos, um dia ela virou pra mim e falou assim, eu te odeio, eu quero trocar de mãe, eu não te vejo. Aquilo me pegou. Eu falei, isso eu não queria ter escutado, né? E eu já me culpava o suficiente, porque acho que toda mãe, nasce uma culpa, né? Eu já me culpava de eu não estar presente na vida dela em muitas ocasiões. Eu não a vi dando os primeiros passos, eu não a vi falar a primeira palavra, a última coisa que ela aprendeu a falar foi mamãe. Ela aprendeu papai, ela aprendeu o nome da babá, ela aprendeu o nome da vovó, mamãe foi a última coisa. Então, na hora que ela me falou aquilo, eu fiquei mal, eu falei, eu vou sair para uma vida mais tranquila. Eu falei, eu não preciso disso. Eu não preciso ter o status de América Latina, eu não preciso fazer essas viagens. E se você me perguntar, por que você quer sair da Lenovo se você estava bem lá? Foi por isso. Foi por, justamente, eu falei, tem uma hora na vida que a gente tem que pôr na balança e ver o que te traz de benefício, né? E tava um pouco demais, realmente, essa parte do trabalho e família, né? A balança estava muito só para um lado. E foi neste momento que a Fox me procurou. E a Fox queria alguém que já tivesse passado um pouco pelo mercado, né? Mas que fosse sênior o suficiente para participar de um board, porque era um board que estava complicado, eles tinham assim, um pouco de atritos internos, tal, então eles precisavam de alguém que tivesse uma senioridade suficiente para sentar no board e dar
unir um pouco lá as pessoas, enfim. E eu acho que calhou de estar na hora certa, no lugar certo, buscando a mesma coisa, né? E daí o pessoal fala, nossa, mas você, experiência de mercado, eu falei, lembre-se da NET, lá no começo. Então, eu era a parte que negociava os produtos da Fox, do outro lado, né? Então, quando a Fox me chamou, eu já conhecia muito dos contratos deles, né? Obviamente mudou com o tempo, com a legislação, enfim, mas foi um pouco do que eles queriam. E aquilo que eu falo, a gente não sabe tudo. E quando você tem medo, vai com medo mesmo. Eu nunca tive essa coisa, o medo nunca me paralisou, né? Eu sabia que tinha muita coisa que eu tinha que aprender e que tinha que estar voltada de pessoas competentes também do meu lado, que também fossem me ensinar. Porque eu posso ensinar a parte, a senioridade, você a parte básica do direito, mas o específico você vai ter que aprender também com quem está lá, há muito mais tempo até do que você. E não estou falando só de idade, né? Porque pode ter um estagiário que está lá há 4 anos que sabe mais do que você mesmo e que vai te ensinar. E esteja aberto a ouvir, né? Você tinha passado por tanta coisa, né? Alimentícia, industrial, tecnologia, enfim. E aí veio a vez do entretenimento, né? Que gera muita curiosidade também nas pessoas, né? Mas eu concordo com você, por mais que você tenha uma bagagem, uma experiência, uma empresa nova, um ramo novo, e aí você tem todo um aprendizado. Pensando nas empresas todas que você passou, e a gente já chega na Disney, mas você tinha passado por um pouco de tudo. De repente, entretenimento. O que mudou na tua rotina? Tudo. Mudou absolutamente tudo. A vantagem, assim, a primeira diferença de, olha que eu gosto de área industrial, é que a gente, não necessariamente, para mim, foi a magia da minha vida, porque eu não preciso estar às 8 horas da manhã na empresa, que isso me matava. Eu sou a pessoa da noite mesmo. E começa cedo, né, esse mercado? O mercado industrial, sim, o mercado de entretenimento começa às 10. Ninguém chega cedo na empresa. Eu acabava chegando porque minha filha estudava numa escola, então eu deixava ela na escola e ia para a empresa. Eu acendia a luz, eu era a primeira a chegar, eu começava a ficar deprimida, eu falava, gente, não tem ninguém para conversar. Literalmente abria a porta, acendia a luz, ia fazer café para todo mundo. Eu falei, o que é café? Mas essa coisa de você faz o seu tempo. A indústria do entretenimento tem muito disso, assim. É uma indústria que hoje, por exemplo, todas as diretoras, todas as grandes empresas dessa área, né, a Discovery, a Viacom, a Turner, são todas mulheres. É clube da Luluzinha total, que é muito engraçado, né, porque a gente não tem motivo, mas acabou sendo que todas são mulheres. Então a gente tem uma parceria muito grande entre nós. A gente se conversa, a gente evita até muitos conflitos, pega o telefone e fala, como é que vamos conversar sobre isso, enfim. E foi um aprendizado até de postura. A gente tem que ser muito informal. Não adianta ser um advogado. Eu falo que o pessoal vai até... Os meus advogados são muito jovens também e vão de tênis, camiseta. Eu jamais ia, imagina, advogada, sempre de terninho e tal. No final eu já estava indo, né, com tênis do Mickey, me sentindo feliz. Feliz, cara. Eu tô de uniforme, né? Ninguém pode falar que não. Se rende feliz da vida. Não tem como não estar. Quando você estava na Fox, teve a aquisição pela Disney, né, que foi confirmada efetivamente em 2019. Como é que foi, Lúcia, estar dentro da Fox enquanto ela era negociada? Isso alterou alguma coisa no seu dia a dia? E com a aquisição, o que mudou? Olha, a aquisição a gente ficou sabendo foi em dezembro de 2017. Ou seja, passamos 2 anos de perrengue, porque foram 2 anos de due diligence, na qual a gente tinha que o tempo inteiro ficar mandando documento, fiscalizando, e a gente não sabia o nosso futuro. A gente não sabia o que ia ser da gente. Ninguém sabia. A chefe da minha chefe não sabia. Ninguém... Era um mistério. Eu acho que essa situação para os funcionários é péssima. De qualquer M&A. Não é a Disney comprando a Fox. É qualquer empresa que, quando você é comprado, é uma situação terrível. Você não sabe o que vai acontecer, né? Você não sabe o que vai acontecer, as pessoas daí começam a querer sair porque tem medo e com razão, e daí você vê as áreas sendo desestruturadas, quem é muito bom acaba recebendo ofertas de outros concorrentes. Então, eu tentei manter a equipe minha, falando, não, a gente vai conseguir, a gente obviamente tinha, assim, a gente tinha talvez a vantagem que nós tivemos é que a Disney não era grande no Brasil, né? A Disney ela tinha só uma divisão, que era a divisão de licenciamento de produtos, né? Os canais que tinham na TV, que eram 4 canais, eles eram todos empacotados direto da Argentina,
não tinha nada praticamente aqui, então era muito pequena comparada com a Fox. A gente tinha produção, a gente tinha quase 1.000 funcionários, né? Era muita gente perto da Disney que tinha 60, 70, enfim, era uma coisa de quase como uma empresa familiar mesmo, né? Então a gente sabia que eu falei, olha, gente, vamos segurar a onda aqui, porque acho que dá pra gente ficar e a gente tem um ritmo bom de trabalho, a gente vai mostrar que a gente trabalha legal, mas eu confesso que eu não sabia também o que ia acontecer conosco. Era aquele desafio que eu estava bancando junto com a minha equipe, mas a gente tinha um futuro que não tinha uma visualização do que ia acontecer, né? E eu falei, se é para ser, eu vou ser a última e me mandem embora por último, parabéns, mas eu fiquei até a integração, né? E falei, no final deu tudo certo, a gente ficou, a equipe minha inteira ficou, todos ficaram. Que legal. E ainda absorvia da ESPN, então minha equipe hoje é maior, porque tem também os advogados da ESPN, que eu falo hoje, todos somos Disney. Então o pessoal fala, não, porque aqui na ESPN, eu falei, não, porque aqui na Disney é área de esportes, você não pode mais falar, a gente não pode mais. Né? E a Disney não tinha só um advogado, que era o diretor, que era o Pericles, e o Pericles estava saindo para a divisão de Government Relations. Então ele ia ficar Public Policies e estava sem ninguém. Né? Então essa foi muito natural, essa minha caminhada para assumir a diretoria do Brasil, a minha equipe ser mantida e a gente trouxe foi a primeira área da Disney no Brasil a ser integrada, foi a nossa, foi a área jurídica. A gente integrou Fox, ESPN e Disney assim, em 3 meses. Foi a primeira área. Eu fico muito, muito feliz com isso, assim, de saber que integramos, estamos bem e entregando, né? Que isso que é o melhor. Ah, que bacana. Eu lembro bem dessa aquisição, porque eu sou um fanático por esportes e eu adoro os canais da Fox. Então, agora o Star Plus, né, que era o canal da Fox, que tinha os Simpsons, o Fox Sport, e aí tudo juntou, né, com a ESPN também, que era um outro canal que eu acompanho muito, muito legal. Chegamos na Disney, que é uma empresa que, impressionante, assim, gera uma curiosidade e é o sonho de consumo dos profissionais e também é o sonho de consumo dos consumidores, né, que, nos parques, os cruzeiros, enfim. Me conta uma coisa, por que a Disney ela é uma empresa tão especial? E, Lúcia, ela reflete mesmo todo esse cuidado com as pessoas que a gente vê nos parques e nos cruzeiros? Por exemplo, ao invés de apontar com o dedo, aponta com 2, né, para não parecer que está apontando para a pessoa. E aqui entre nós, só entre nós, nossos ouvintes, tem algum ponto negativo de trabalhar na Disney? Olha, é uma empresa mágica. É mesmo. Eles têm esse cuidado também como funcionário, eu acho que até mais. Nós somos cast members, todos são. Você vê que não importa se você é advogada aqui do Brasil, enfim, ou está lá sendo o Mickey em Los Angeles, você é tão importante quanto. Isso é muito legal. E é uma empresa que ela preza por essa qualidade de vida. Então, de você ter desde retorno enfim, da sua saúde mental, eu tenho, né, durante a pandemia a gente teve aqui um acompanhamento de saúde mental para todos os funcionários. Eles falaram assim, entrou a pandemia, a primeira coisa que eles fizeram foi colocar todo mundo, acabou, vai todo mundo para casa porque ninguém vai se contaminar, a gente vai cuidar de todos aqui, né? E não baixou o salário de ninguém, nós, diretores e vice-presidentes, baixamos o nosso salário para assegurar que ninguém fosse demitido durante esse período, enfim, você vê a preocupação da empresa e a empresa até hoje que eu trabalhei mais diversa e preocupada com diversidade que eu já trabalhei na vida, assim, e é engraçado que todo mundo fala, nossa, mas o Mickey é tão careta, né, daí você vê falando de diversidade, de LGBTQI, e fala, a gente não é careta, né, eu acho que nós somos justos, né, então o mundo mudou, o mundo hoje fala LGBTQI, o mundo é também essa parte, então nada mais certo e justo do que inserir também essas pessoas, e hoje temos funcionários trans e felizes da vida com o tratamento que estão lá. E eu fico feliz que nós estamos fazendo parte do que o mundo é. A gente reflete uma porção do mundo, né? E temos que estar atualizados a isso. E eu acho que a maior magia da Disney é que a Disney sabe se transformar. Obviamente, a Disney de 1920 e pouco, 26, que acho que foi quando lançou o Mickey, não é a mesma de 2021.
Sem dúvida alguma que não é, mas ela sabe se transformar sem perder a magia. Eu acho que isso é a maior característica da Disney. Não, e é um encantamento mesmo. Você falou de reinvenção e você falou de pandemia, né? A gente está vivendo tempos muito difíceis, né? E certamente a Disney sofreu bastante, aí falando de faturamento mesmo, porque os parques tiveram que fechar, os cruzeiros tiveram que fechar também, né? O que vocês fizeram para se reinventar? Eu acho que assim, a Disney, eu não sei se nesse caso, eu acho até que foi sorte, já tinha programado o lançamento do Disney Plus nos Estados Unidos. A gente não sabia da pandemia, né? Aconteceu alguns meses antes. E isso, bem ou mal, nos ajudou a manter o negócio, porque eu acho que se não existisse Disney Plus, eu não sei realmente o que seria do nosso negócio por tanto tempo fechado. Porque fechou hotéis, fecharam parques, fecharam navios, enfim, cruzeiro, não tinha nada que tivesse acesso de público, né? E no mundo inteiro, não é na Califórnia, não, no mundo inteiro, nos parques do mundo inteiro. Então isso foi um desastre, mas a Disney, eles se seguram, tinham o Disney Plus, então vamos dar vamos ser o enfoque em cima do Disney Plus, dar o enfoque necessário em cima do Disney Plus. Nisso foi o lançamento, e eles não adiantaram nada, tanto que no Brasil veio um ano depois, veio só em novembro do ano seguinte, não é que eles saíram correndo, vamos ganhar dinheiro então de qualquer jeito. Não, se não tem a qualidade Disney, não vai lançar. Precisava de um ano para lançar na América Latina, tomou esse um ano para lançar na América Latina, e só lançou em novembro de 2020. Eles não fazem de qualquer maneira. Você percebe que tem a qualidade de ser feito, né? E eles seguem o cronograma como era esperado, né? Mas o Disney Plus, sem dúvida alguma, segurou demais a Disney. E eles também estão aprendendo, né? Eu acho que a Disney era uma empresa que, obviamente, nos Estados Unidos, eles têm esse enfoque do consumidor direto. No Brasil, não. A gente teve que aprender a tratar o consumidor direto, né? Eles não tinham esse aprendizado, né? E agora também tem a gente vai lançar o Star, que já veio muito mais, vamos dizer, a gente aprendeu muito com o Disney Plus. Já teve experiência, né? Já estamos mais tranquilos para o lançamento. Não quer dizer que não estamos trabalhando bastante, estamos sim, mas acreditamos demais mais no Star. Assim, o Star vai englobar toda a área de esportes, eu acho que vai ser um triunfo que nós temos, então juntar o Fox Sports ou ESPN, tudo que a gente tem de direitos também nesse aplicativo, né? Lúcia, vocês montaram o Disney Plus no meio da pandemia, né? Que é uma coisa muito complexa, bem que começou nos Estados Unidos, mas depois desceu aqui para América Latina. Como é que foi tocar um projeto como esse, colocar de pé? Primeiro, com concorrentes grandes como Netflix e Amazon. Segundo, tocar tudo isso à distância. Terceiro, LGPD, né, que entrou em vigor. Como vocês lidaram com essa situação, com a nova legislação? E para fechar, barreiras regulatórias. Nesse pacote todo, como é que foi lidar com tudo isso? Bom, a pandemia pegou, acho que todo mundo de surpresa. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. E a gente, assim, eu lembro que eu estava numa sexta-feira, trabalhando, estava até na ESPN. Na segunda-feira a gente não estava mais. Eu falei, meu Deus, eu falei, e agora, né? E agora? Meus documentos, minhas coisas, enfim. A sorte é que todo mundo tinha notebook, enfim, a área jurídica, pelo menos a gente era móvel já um pouco, né? E a principal questão nossa foi, e agora os documentos? Quem assina? Era tudo assinado fisicamente. Tudo, todos os contratos, assim. Eu, em uma semana, introduzi o DocuSign, que não tinha no Brasil ainda. Para nós, já tinha nos Estados Unidos, então a gente ligou para a área de TI dos Estados Unidos e falou, cara, se vocês não instalarem isso em uma semana, a gente vai parar a empresa. Não tem como. Assim, a gente não tinha portador para mandar, para pegar a assinatura das pessoas. E eu tive um dos diretores que foi, eu vim para Jundiaí, teve outro diretor que foi para Sorocaba, ou seja, imagina pegar um portador e ficar pegando a assinatura das pessoas pelo interior de São Paulo, né? Então a gente conseguiu em uma semana, introduzimos o DocuSign, a empresa, que foi uma revolução de verdade, assim, do dia para a noite a gente falou agora assinatura digital, ponto. E foi super bem recebido. Daí o diretor me ligava e falou, nossa, por que a gente não fez isso antes? Eu falei, pois é, porque precisou de uma pandemia pra gente colocar, tão mais fácil mesmo. Então, assim, a área jurídica a gente não sentiu tanto, por incrível que pareça. Teve muito trabalho, mas a gente se integrou tão bem por reuniões de Zoom e a gente trabalhava como se fosse um detalhe a gente não estar fisicamente no mesmo lugar. A gente fala que a gente sente falta dos almoços, das nossas conversas e risadas que a gente tinha, até porque o jurídico era num ambiente fechado, porém todos juntos.
não tinha uma divisão, eu, Lúcia, a diretora, tinha uma sala, depois tinha outra sala. Não, éramos todos sentados no mesmo lugar. E era uma bagunça, a gente se adorava, ficava conversando, enfim. Isso a gente sente falta. Mas eu faço, de vez em quando, às vezes a gente faz aí um happy hour virtual, todo mundo lá, não, menos um estagiário que não sabia nem quem era Darth Vader, que eu fiz questão dele assistir todos os Star Wars, porque eu sou uma louca do Star Wars, eu sou simplesmente viciada em Star Wars, Mandalorian, então a gente fazia quiz do Star Wars, saber quem sabia mais, enfim. A gente tinha que fazer do limão uma limonada, né? Falei, vamos tentar fazer aí o melhor possível, e se Deus quiser, no final desse ano já todos estão vacinados, podemos pelo menos fazer um encontro de fim de ano, depois de 2 anos sem se ver, literalmente. Mas eu assim, essa capacidade, e não foi só a área jurídica, eu acho que é a capacidade de todos da empresa, de se reinventar, não deixar a peteca cair. A gente abriu o negócio do Disney Plus virtualmente, todos no virtual. A gente não se encontrou nenhuma vez, entrou em operação, todo mundo fazendo reunião virtual. E a gente vai fazer também a mesma coisa com o Star, que foi sensacional. E eu vejo também, por exemplo, na Disney, estavam todos os hotéis fechados, né? Não tinha nada funcionando em Orlando. O que a Disney fez? Alugou para o NBA e fizeram um campeonato na bolha da Disney. A bolha, eu lembro. Eu fico falando, que coisa mais sensacional que isso, cara. Você fazer a bolha, de todo mundo testado, vacinado, ninguém entra, ninguém sai, tá ali. E resolveu, ninguém ficou doente. Né? Enfim, é incrível, eu admiro demais a empresa que eu trabalho, eu acho que isso é a melhor coisa. Quando você se propõe a trabalhar numa empresa que você admira muito, eu acho que você já está meio caminho andado, de verdade. Muito bacana. E para fechar essa parte de streaming, vocês encontraram alguma dificuldade em decorrência do LGPD e do ambiente regulatório no Brasil? O LGPD, a gente já estava, mesmo antes da entrada em vigor deles, a gente já estava trabalhando. Então, muito tempo antes. Não foi uma dificuldade. A gente tem uma área de LGPD na Disney separada. A Disney é muito segmentada na área jurídica. Então, a gente tem o jurídico que cuida de streaming. Não é o mesmo jurídico que fica dos parques, que não é o mesmo jurídico que cuida dos canais. Então, eu aqui sou a única que cuido de tudo isso. Mas eu falo, se eu preciso falar com streaming, eu vou falar com um jurídico que fica em Nova York. Se eu preciso falar de parques, eu falo com um jurídico que fica em Orlando. Se eu preciso falar de canais e filmes, porque a gente também tem área de filmes, né? A gente esquece, mas tem muita área de produção de filmes, fica em Anaheim. A Pixar fica lá perto de São Francisco. Então, os jurídicos são muito segmentados e a gente não é uma coisa única, né? E essa parte de LGPD tem também um jurídico específico em LGPD. Na verdade, não é a LGPD em si, mas sim em Data Privacy, que cuida já do GPDR da Europa, e então foi muito, como eles já tinham feito tudo isso para a Europa, foi muito natural fazer para o Brasil, né? Já existe, e assim, é uma pessoa e ela era até advogada da Fox, e ela foi direcionada para essa área, então para mim é uma pessoa que era minha amiga pessoal, que eu achei sensacional, e eu a incluo em todas as minhas negociações. Então a gente está fazendo negociação de streaming no Brasil, ela vai fazer parte porque tem uma área de data privacy. Tá bom, você é meu parceiro, vai fazer a cobrança do cliente, você vai ter acesso ao cartão de crédito dele. Então como é que você vai determinar aí a confidencialidade das informações que você tem acesso, né? Então a gente tem toda uma área de data privacy que é muito, muito, muito vista e toma-se muito cuidado. Eu não acho que isso foi uma questão para nós, mesmo com a pandemia. Com relação à parte regulatória, a gente teve muito trabalho. Primeiro, porque a gente teve um questionamento da própria Claro na Anatel. E eles alegando que a gente fazia TV a cabo, que o streaming nada mais é do que uma TV a cabo ilegal, que era um serviço ilegal de TV a cabo, ou seja, como se nós estivéssemos sendo criminosos. Eu falei, cara, streaming é internet, é outra coisa, não é gerido pela lei do SEAC, que é o que a gente fala, né, que é a lei da TV a cabo, a gente está em outra situação, e daí teve um julgamento, então a gente teve que se preparar para esse julgamento, óbvio, contratar advogado, deu um grande trabalho, porque a gente não sabia se ia lançar o serviço no Brasil, porque se a Anatel entendesse que esse serviço era ilegal, a gente não pode a Disney lançar um serviço ilegal,
Isso não existe de jeito nenhum. Então, deu realmente muito trabalho. A gente, até o final, e a gente não está falando, a gente acredita naquilo que nós estamos falando. Acreditamos que não é um serviço ilegal de TV a cabo, como a Discovery também vai lançar, como a HBO lançou, como o próprio Netflix já tem. É que eles alegavam que o Netflix era diferente porque eles não tinham canais lineares na TV a cabo, né? A Disney Plus também não tinha. A Disney Plus a gente não passa canais lineares, a gente vai ter no Star. O Star sim, vai ter os canais ESPN, enfim, mas a gente precisava ter essa discussão, né? Eu falo, não é, nem posso falar que ganhamos, mas eu acho que o consumidor ganhou. O consumidor ganhou porque ele vai ganhar a variedade também dos streamings que ele pode escolher. E não só ficar preso com aqueles canais de TV a cabo. E ele que também pode escolher TV a cabo. Eu tenho TV a cabo ainda. Continuo lá com a minha TV a cabo, velha de guerra. Aqui eu não mudei nada, continua lá, né? Então acho que essa foi a primeira situação. E a segunda que nós estamos passando, que eu tenho uma área regulatória grande aqui no jurídico, se for comparado com os outros, é a questão realmente de você ver que o governo vai regular o streaming. Ele não vai deixar do jeito que está hoje. Porque todo mundo reclama, porque a Netflix não paga imposto. Claro que eles pagam. Eles não pagam, talvez, a maneira que é na lei do SEAC, que é a lei da TV a cabo, né? Que a gente tem o Condecine, tem as obrigações de cota. Isso realmente eles não têm, né? Nós aqui fazemos streamings, a gente paga quando a gente fornece para a TV paga, mas tá um movimento muito grande de lobby em Brasília para que lance também uma regulamentação, e óbvio que estamos acompanhando, a gente também não quer onerar o consumidor, é isso que a gente fala, essa ânsia às vezes do governo da regulamentação, de você regulamentar e fechar demais o negócio, acaba, obviamente, o consumidor é impactado, e não é isso que a gente quer também, né? A gente também quer oferecer o melhor serviço e não ter esse impacto regulatório que feche o mercado, né? Não é isso que a gente quer, né? Então, é um segundo round aí que estamos, nada aconteceu ainda, mas está no radar sim, e vai acontecer. A gente sabe que isso não é inevitável. É por isso que é tão difícil empreender no Brasil, né? Você vê, por exemplo, o Uber, também regulamentar, coloca a taxa. E a taxa vai para quem? Vai para o consumidor, né? Então, no final do dia, quem se prejudica é o consumidor. Fica caro, perde diversidade, né? Você não tem muita opção de escolha. Tem gente que queria vir para o Brasil, acaba não vindo. É isso, você acaba perde investimento, você fecha o mercado. Eu sou super contra essas regulamentações demais, assim, interferir demais no livre mercado, assim, não precisa, né? Mas é uma opinião até mais minha, enfim. Essa questão das cotas. Essa questão das cotas, todo mundo reclama, eu vejo por um lado que é complicado, porém, a gente realmente ajudou o cinema nacional. A gente tem uma área de produção dentro da Fox, que eu não sei se existiria se não tivessem as cotas, de verdade. E a gente faz produções incríveis, que foram indicadas a Emmy e tudo. Então, eu fico orgulhosa da nossa área de produção, né? E não é porque não tem cota no streaming que a gente não tem produção nacional. A gente tem e muito, e muito. E o Brasil já é muito diferenciado, porque a América Latina inteira, eles fazem uma produção que passa na América Latina inteira, menos Brasil, porque agora eles estão até colocando mais coisas argentinas e colombianas, mas a gente não fala a mesma língua, né? A gente não tem a mesma regulamentação. O país mais regulamentado somos nós, por incrível que pareça, né? Desde classificação indicativa, controle parental, a gente é totalmente diferente. Então, quando a gente vai, inclusive, lançar o aplicativo para o Brasil não é o mesmo aplicativo para a América Latina inteira. O nosso é separado do deles, totalmente separado, por conta das regulamentações que nós temos aqui. Então, é engraçado que a gente faz as reuniões com o pessoal do legal de streaming, e eles falam, Brasil, o Brasil é sempre o lamento deles, o Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro. Pois é. É duro. Mas estamos aí, pelo menos trabalho a gente tem, né? A gente falou dessa magia toda, do encantamento que a Disney gera, do sonho de consumo dos profissionais. Mas qual é o tipo de profissional que vocês querem ter? E quais são as características que vocês buscam nesses profissionais? Eu acho que, assim, mais do que tudo, são pessoas apaixonadas pelo que fazem. Eu acho que você tem que ter paixão pelo que você faz. Ética, acima de tudo, claro. Paixão. Eu acho que você tem que ser apaixonado pelo que você faz, entregar com amor, porque a Disney quer isso, quer que você trabalhe feliz, né? E essa magia, eu sei o que eu falo, é gostoso de ver as pessoas
Fala, cara, eu tô trabalhando com o Mickey, eu tô trabalhando com a... Cara, eu assistindo Luca com a minha filha, você me faz assistir os filmes da Pixar. Eu falo, claro, é da minha... Ah, mas eu amei, eu vi com a minha filha, eu amei o filme. Eu choro nos filmes da Pixar, assim, eu sou a super fã da Disney também, e sou muito fã de eu estar trabalhando lá, né, e minha filha fica super orgulhosa, ela não conhece a Disney ainda, coitada, porque... por N razões, toda vez que eu falava, agora a gente vai, entra a pandemia, agora a gente comprou uma casa, a gente nunca dava certo. Mas assim que voltarem os parques, eu levo a coitada da minha filha, ela tá desanimadíssima com isso de não conhecer. Mas eu acho que o profissional certo não tem uma regra, simplesmente seja você, seja feliz e acredite no seu desenvolvimento do trabalho. A Disney aceita todos, assim, é isso que é o bom. Agora, Lúcia, vou realizar aqui meu sonho. Vou fazer um Marília Gabriela aqui, tá? A Disney gera muita curiosidade, então eu vou fazer algumas perguntas aqui pra você e você me responde com o que vier à tua cabeça, tá? Uma palavra, o que vier à tua cabeça. Bela ou Cinderela? Bela. Mickey ou Pato Donald? Eu adoro o Pato Donald, gente, amo. Boa escolha. Rei Leão ou Aladdin? Rei Leão. Epcot ou Magic Kingdom? Epcot. Disneylandia ou Euro Disney? Disneylândia. Quando que a gente vai ter um parque aqui no Brasil? Não teremos, pelo menos não tem isso demais, não vai ter. Orlando é o parque mais próximo nosso. Você conhece todos os parques da Disney mundo afora? Não conheço. Por incrível que pareça, eu só conheço Magic Kingdom, Epcot Center, Disneylândia e só. Não conheço Euro Disney. Não. Eu tenho os parques ainda da Ásia, né? Dizem que são incríveis também. Tóquio, China, né? Tóquio, China, eu preciso ir. Você tem passe livre nos parques e Fast Pass? Tenho passe livre, não tenho Fast Pass, mas tenho passe livre nos parques, em datas programadas, ou seja, quando tem... não posso ir quando está, assim, se é feriado nos Estados Unidos, é uma hora que o parque certamente vai estar muito cheio, a gente não é o... Você pode ir pagando, né, mas para entrar livremente, não. Mas a gente também tem desconto nos hotéis e tem desconto em todas as lojinhas do parque, que é ótimo, né? Que eu sou a louca de comprar as bugigangas lá. E para fechar, uma especial feita pela minha mulher. Você fez Traditions? Não fiz, porque quando nós viramos Disney, entrou a pandemia. Eu falei, gente, não é possível isso, né? Então, mas faremos, se Deus quiser, acho que é o próximo ano, quem sabe, eu vou conseguir fazer o Traditions. Muito bem. E tem alguma pergunta que eu não te fiz aqui que costumam fazer para você? Eu acho que não. É engraçado que a pergunta principal que todo mundo me faz quando eu falo que trabalho na Disney, nossa, é tão legal de trabalhar na Disney como é de passear. Eu falo, gente, é tão legal de trabalhar na Disney quanto passear. Óbvio que eu sou advogada, né? Então eu sou paga para resolver problemas. Mas como eu gosto de resolver problemas, eu falo que mesmo assim a minha vida é feliz. Eu agradeço, sim, da oportunidade de estar na Disney e de aprender demais com eles e, quem sabe, aí me aposentar aqui nessa empresa que eu tanto admiro, de verdade. Que bacana. A voz do ouvinte. A gente está chegando no final do nosso bate-papo e eu vou trazer aqui um quadro em primeira mão, um quadro inédito até para que as pessoas se sintam mais parte do episódio e possam fazer perguntas aos nossos convidados. Qual que é a ideia aqui? Muito simples. Só acessar a página da Sapir e Associados ou no Instagram ou no LinkedIn, porque vai estar lá o post do lançamento. Vai no post do lançamento, marca 2 amigos e faz a sua pergunta para a Lúcia, que ela vai ajudar a gente e vai responder. Agora, vamos para o nosso quadro final e vamos fechar, né? Primeiro, quem que você gostaria de ouvir aqui no Retalks? Olha, eu queria muito, muito ouvir a Lisandra. Eu não sei se vocês conhecem, a Lisandra é uma advogada que hoje está na Eurofarma, ela é diretora jurídica da Eurofarma, mas ela é uma advogada que ela fez, além de ser uma mulher incrível, mãe, que é assim que nem eu passo os perrengues que a gente passa, ela fez uma transição, que ela foi CEO de uma farmacêutica no Cone Sul, na Argentina, ou seja, ela se mudou para a Argentina. Ela teve essa visão de que um advogado pode também ser um CEO e teve essa experiência e depois voltou para o Brasil também, teve a crise da Argentina, a pandemia, ela acabou voltando para o Brasil e voltou para uma posição jurídica, né? Eu acho a trajetória dela, assim, além de ser minha amiga pessoal, eu acho que ela é uma trajetória muito enriquecedora, assim, de fazer essas transições de mercado, sair de uma área jurídica, passar para uma área administrativa,
a visão muda, né? A estratégia, eu acho sensacional. Assim, se puderem, é uma pessoa que eu gostaria muito de ouvir. Poxa, que bacana. E é exatamente o tipo de episódio que a gente gosta, essa dança, esse movimento, porque as pessoas começam a enxergar e verem as várias possibilidades, né? Durante o nosso episódio você trouxe vários exemplos, dicas, conselhos, mas se você puder trazer um conselho para os profissionais do nosso mercado, qual seria? Olha, a primeira coisa que eu falo, tenham estratégia, tenham meta de vida. Eu acho que eu não digo nem tanto na vida pessoal, eu não me cobro tanto, mas na vida profissional, sim. Eu estudei e tem que estudar sempre, muito. A gente não para nunca de estudar. Eu estudo até hoje e faço cursos. Estou sempre vendo o próximo curso que eu posso fazer. Eu quero fazer agora a Singularity University. Eu sempre acho que a gente tem que estar se renovando. E sejam, isso eu falo, eu quero ser uma pessoa para inspirar outras, né? Eu acho que a gente tem que ter a humildade de saber que você não sabe tudo, que você aprende demais demais com os outros e estejam abertos a aprender. Eu acho que é a principal característica. Quando a gente aprende, está aberto, é humilde, as coisas aparecem. É isso, ótimos conselhos. Queria muito te agradecer desde do momento que eu fiz o convite para você, Lúcia. Eu estava ansioso para gravar esse bate-papo com você e eu adorei conhecer a sua história, adorei conhecer os bastidores da Disney, entender por que era tão mágica. Parabéns pela tua trajetória e que você inspire os nossos ouvintes e as pessoas que trabalham com você. Muito obrigado, foi um prazer enorme. Eu que agradeço, Renato, fico aqui à disposição, assim, eu adoro, assim, eu fiquei muito honrada mesmo de gravar esse Retalk com você e fico à disposição das pessoas, quem quiser conversar, tiver dúvidas, pode aí entrar em contato que a gente tira as dúvidas. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma produção, voz e conteúdo.